Maria Carlotto, muito bem-vinda para o novo Comportare, Sol com Chuva, Casamento de Viúva. Nós estamos vivendo tragédias climáticas, estão surgindo expressões novas, inclusive agora nós temos já há alguns anos, mas se tratando de expressões, é muito recente, refugiado climático. Em geral, a gente tinha refugiado político, mas agora temos, devido a essas migrações causadas pelas tragédias do clima e pelas desordens do planeta e sobretudo, pela má administração, mas isso não é assunto nosso. Temos mudanças também de comportamento e surgiu a expressão tragédia, o refugiado climático. Mas eu não vou tratar disso, nem você. Eu queria te saudar. Maria Carlotto é uma escritora, professora, advogada, e eu não sei como é que você faz tanta coisa, mas para nós é muito bom que você esteja aqui no Comportare para tratar do comportamento dos outros, não do nosso. Mas podemos tratar do nosso também. Bem-vinda, Maria Carlotto. Olá, meu querido mestre. Então, como que eu dou conta? Tendo mestres como você. É assim que a gente dá conta. Copiando os bons exemplos. Obrigado, E organizando as nossas agendas, né? Mas eu não dou conta, não. Essa questão dos refugiados do clima. Nós temos visto todos os dias no noticiário, e eu me lembro de algo parecido com isso, essa comoção toda durante a pandemia. E hoje, infelizmente, tudo que se vê, tudo que se fala é a respeito dessa tragédia acontecida, anunciada também, mas acontecida no Rio Grande do Sul, algo que a gente não pode controlar. Quem imaginaria que choveria tanto num único dia? É impossível de realizar qualquer tipo de prevenção ou de movimentação tão rápida a fim de evitar tantos estragos, tanto de ordem patrimonial quanto com relação às vidas das pessoas. É impossível movimentar tantas pessoas em tão pouco tempo. Maria, eu estou lembrando aqui, porque essas lembranças são inevitáveis, que o Rio Grande do Sul nos toca de um modo muito especial, porque o seu pai é gaúcho, a sua mãe é gaúcha. Eu fui professor de sua mãe em Ijuí quando eu estreava como professor aos 20 e poucos anos. Enfim, eu sou o único da minha família assim, né? A minha mulher é gaúcha, a minha filha é gaúcha, meus avós são gaúchos, eu nasci em Santa Catarina. Não vem ao caso, mas eu lembrava há pouco no Sem Papas na Língua, com os meus amigos Vinícius Donola, o Zé do Zap. Como é mesmo o nome do Zé do Zap, Vinícius? É um nome comprido, José Paulo Sobral, Zé do Zap, é nome de latifundiário. Eu lembrava que o Alcorão não aparece, a palavra camelo não aparece uma única vez em toda a Bíblia, e tem alguns assuntos que estão dentro de nós sobre os quais nós não queremos ou não podemos falar. Mas ao correr desse programa, já vamos dizendo que estamos muito solidários e fazendo tudo o que está ao nosso alcance para atender no que pudermos ao povo do Rio Grande do Sul, aos atingidos por essa tremenda tragédia, não é? Hoje saiu uma reportagem aí muito interessante, me comoveu muito. Um velhinho, que agora é obrigado a chamar de idoso por eufemismo, com uma palavra tão bonita que é velho, velhinho, de 98 anos, e perguntam a ele: esta é a primeira vez que o senhor tem que ser resgatado? Ele falou: não, eu fui resgatado em 1941, deu uma enchente igualzinha a essa. Eu lamentei que ninguém lembrasse a ele o que estava acontecendo também em 1941, porque a enchente não era a pior coisa. Nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial e o Brasil estava tendendo a tomar o lado de Hitler. Já falei demais, viu, Maria? Só para te dar um tempo,
para a gente conversar. Uma pessoa que ouve muito podcast e te elogiou muito e me disse o seguinte: ô Dionísio, ali feio só você, viu? Porque é uma brincalhona, porque a Maria Carlotto é linda, além do mais. Então eu fico, ela só ouve o podcast, né? Mas ela depois foi para o YouTube, ela ouve no Spotify, daí foi lá e viu você no YouTube e ficou elogiando a sua beleza, tá bom? Olha, eu fico sem graça. A beleza está nos olhos de quem vê, né? A beleza é tão passageira, tão efêmera, mas eu agradeço. É gostoso ouvir um elogio, seja de um homem, seja de uma mulher, de uma criança, né? E isso é bom. É impossível estar aqui hoje para tratar com você, para conversar com você, e as nossas conversas sempre são muito produtivas, né? A gente consegue, por vezes, passar 2 horas ao telefone conversando sobre mil e uma coisas. E a pauta de hoje, ela é uma pauta necessária, ela é uma pauta atual, que nos toca, né? Eu tenho familiares no Rio Grande do Sul, e como toda essa situação, e eu vou chamar de tragédia, é uma tragédia, como isso toca todos os seres, como essa dor é sentida por todos, é sentida no Sul, é sentida no Centro-Oeste, é sentida no Sudeste, e mostra para as pessoas que existem outros que estão passando por situação ainda pior. Então, por que que a dor do outro nos alimenta, nos movimenta? Porque a gente deixa de chorar nossas mazelas para ajudar o outro. E naquele momento não existe mais barreira, não existe limitação geográfica. Todo mundo se movimentando, ajudando como pode, com água, comida, roupa. E uma cena me deixou muito emocionada, quando o rapaz passa com o barco e vários brinquedos estavam boiando e animais sendo socorridos. E quando ele mexe na água para pegar o brinquedo, não era um brinquedo, era um bebê. E essas coisas não aparecem na televisão, né? Elas aparecem na internet, a internet tem esse poder de trazer a verdade nua e crua. E isso, por um lado, a informação verdadeira é necessária sempre, e por outro lado, faz com que as pessoas esqueçam da sua dor e curem, ajudem a curar, ou pelo menos amenizar a dor do outro. Maria, eu estava notando também o seguinte, olha, o que que muda no comportamento, não só nessas tragédias, como bem observado por você, emerge uma solidariedade de onde menos se espera. O brasileiro é muito criativo e a pessoa faz das tripas coração para ajudar, porque está sabendo que aquelas pessoas estão precisando. E nessa hora, parece assim que acaba. É claro que aparência e essência não são a mesma coisa, mas assim parece que acabam todas as divergências, porque há um valor mais alto se levanta, que é você ajudar o próximo. Ele está precisando de você. Mas eu queria então, nos tempos normais, digamos assim, ultimamente quase não temos tempos normais, né? Mas o que que muda? O que que você tem observado? O que que você tem a dizer? Fale primeiro você. Eu quero acrescentar meus comentários no comportamento das pessoas, assim, que aquele comportamento é porque choveu, aquele comportamento é porque está fazendo sol. Quer dizer, o que que muda nesse sol e chuva nas coisas que nós fazemos? Aliás, eu só quero concluir lembrando uma coisa impressionante, né? Para mim é uma memória inolvidável, inesquecível, que é o bolinho de chuva, né? Bolinho de Não chuva. tem bolinho de sol, tem carne de sol e bolinho de chuva. O que você tem a dizer sobre isso, Maria Carlotto? Você é tão sagaz, tão perspicaz, sempre está tendo um ponto de vista novo. É por isso que você está aqui, aliás, e você vem demonstrando isso. Para mim, uma revelação recente. O que você tem a dizer sobre essas
mudanças de comportamento no sol e na chuva, no frio e no calor. Quero dizer, o que muda nas pessoas com esse clima? Você sente um climão quando muda as coisas assim? Primeiro eu quero colocar uma coisa aqui. A carne de sol chama carne de sol porque ela é curada no sol. Mas o bolinho de chuva não é feito com água da chuva. Alguma coisa está errada. Ou pelo menos eu espero que não seja feito com água da chuva, né? Sim. As situações vividas, aquelas vividas pelas pessoas, elas nos tocam de forma diferente. Dependendo da vivência que nós temos, dependendo das experiências que tivemos. As pessoas que estão em área de inundação, elas vão se sentir bem mais tocadas do que nós que estamos do lado de cá, né, no Centro-Oeste. Os nossos problemas aqui são outros, os nossos problemas aqui, por vezes, a falta da chuva, aonde o produtor perde toda a safra, onde perde todo o pasto. Então, o Brasil ele é riquíssimo em diversidade também. E quando acontece algo que toca aqueles que estão na mesma situação, a corrente se espalha. Aqui, quando existe a época das queimadas no Pantanal e que elas passam a ficar descontroladas, essas notícias invadem o Brasil todo. Aqueles que estão aqui sentem mais. E o impacto não quero fazer uma comparação com aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas é tão devastador quanto, porque lá são cidades, pessoas, móveis, imóveis. Aqui no Pantanal, quando existe essa queimada, que é causada pelo homem, mas também propagada pelo clima, pelos ventos e pela ausência da chuva, ela dizima toda uma região e animais. Então, nós temos essa diferença de situações climáticas no Brasil. E quando acontece de aquelas pessoas que já passaram por essa situação, porque se esse homem lá no Rio Grande do Sul, e eu me lembrei, eu não era nascida ainda, eu nasci em 80, mas eu já havia lido a respeito dessa grande enxurrada, dessa grande inundação que teve no Rio Grande do Sul, nos anos 40. E esse homem, assim como outras pessoas que passaram por isso, na idade dele, não é inevitável trazer toda essa lembrança de volta. E aqueles que vieram depois também se lembram. Então, todos aqueles que já passaram por isso, as famílias que já tiveram a casa perdida, se solidarizam. Aqueles que estão no momento melhor se movimentam para poder ajudar. E é muito comovente porque ajudam com resgate, ajudam com comida, ajudam com serviço, e não existe cansaço, não existe distância. E vem também à mente agora a questão, né, da Brumadinho e Mariana. Também foram situações que a natureza mostrou a sua força, de certa forma, e devastou toda uma região. Então, o ser humano, ele tem não existe ninguém que seja totalmente mal, né? Não existe isso. Então, ele acaba sendo tocado e se movimenta para poder auxiliar aquele que está numa situação muito pior que a dele. Bom, Maria, você escreveu um livro chamado Morro do Gigante, que se passa num dia esplêndido de sol, não é? A pessoa, aquela menina Maria, não vou contar o livro, está subindo ali ao Morro do Gigante, onde vai desvendar um segredo, e tem uma arara linda e tal. Como você é uma escritora privilegiada por morar num cenário como esse e se inspirar em coisas assim, eu estou aqui fazendo uma divagação, porque podcast é isso mesmo, a gente pensa, traz as coisas assim de surpresa que ocorrem enquanto a gente está conversando, é uma conversa como poderia ter sido aquela com cadeiras na calçada, com Não Nos Cumprimentamos Mais, que são dos podcasts anteriores.
eu estou lembrando que um dos principais romances brasileiros chama-se Vidas Secas e é do Graciliano Ramos, não é? Que a seca o tocou e ele fez daquilo um grande romance. É um romance referencial, de uma referência solar. Me diz uma coisa, você que é escritora, que já está com vários livros publicados e é de uma outra geração, bem depois da minha, muitas décadas depois da minha, você acha que a chuva e essas enchentes e esses... eu quero realmente a axologia, aquela ciência que todo brasileiro pratica, sobretudo na internet, né? Porque todo mundo acha tudo, pega uma segunda opinião no Google, mas vai lá, depois vai consultar o médico, com os advogados estão sendo vítimas disso também. Mas eu acho assim que no final deste caldo geral, a internet não tem editor, mas a imprensa tem, as coisas vão se arrumando. Me diga uma coisa, o que você tem a dizer sobre isso? Você acha, por exemplo, que se desse uma chuvarada, aquela sua arara estaria aonde? Aquela arara estaria se banhando numa poça de água e depois se escondendo lá em cima, no topo do coqueiro, que ela mesma acaba matando. A arara se alimenta dos frutos do coqueiro, né? Ela se alimenta dos coquinhos e vai comendo o broto até acabar matando o coqueiro, e ali ela faz o seu ninho. Sempre em casal, é ali que ela coloca os seus ovos. Sim. A natureza é sublime, o ser humano que precisa aprender com ela. Todos os anos nós temos as mesmas situações, às vezes mais grave, às vezes mais leve. Todo janeiro, o Rio de Janeiro alaga. Tem deslizamento de terra, tem gente soterrada. Toda época do ano, no final do ano, Santa Catarina alaga, tem desmoronamento na estrada, e é assim sucessivamente. Todos os anos, em agosto, setembro, tem queimada na área do Pantanal, e assim vai acontecendo. O homem precisa ou criar mecanismos para se antecipar, ou começar a respeitar os limites, porque a natureza está aí, ela está colocando limites, ela está dizendo, ela está avisando. Então, não se resolve nada de um dia para o outro, não, mas é um trabalho de formiguinha, quando necessário se solidarizar, ajudar um ao outro, e isso é magnífico no brasileiro. Ele junta forças para reconstruir, para ajudar aquela pessoa que ele nunca viu. Nós temos caravanas saindo de todos os lugares do Brasil para poder auxiliar nas buscas. Inclusive, ontem uma aluna perguntou a respeito de se existia alguma documentação que era necessária para poder auxiliar nesses resgates, para poder ir até o Rio Grande do Sul. E existe sim, na página do Rio Grande do Sul, se não me engano, na Defesa Civil, existe um formulário que você preenche, tem as orientações de todos os cuidados que devem ser necessários. Então, aqueles que desejarem ser voluntários nesse momento de calamidade, precisa fazer um cadastro para que tenha também uma organização e para que não acabe colocando a vida das outras pessoas e a própria vida em risco. Sim. Maria, diz o seguinte, ó, tem uma expressão inglesa que é sobre a chuva, e deu uma expressão muito curiosa no Brasil, que é Raining Dogs and Cats, e deu chovendo canivete, né? Porque é mais ou menos como soou no Brasil. Os cachorros e os gatos se recolhiam da chuva, subiam lá para aqueles barrotes, dormiam, ou caíam, ou saltavam, e diziam, está chovendo canivete. Aqui no português do Brasil ficou chovendo canivete. Running Dogs and Cats ficou chovendo canivete. Aí na chuva, para ir encerrando o programa, eu queria te perguntar, ou quais são as mudanças que você nota no comportamento das pessoas, né? Assim, a chuva desaba.
ou vem aquele sol, bom, sol escaldante, dizer isso aí no Pantanal é um pleonasmo, uma redundância, uma coisa. O que você tem notado assim, e que você acha bom trazer para cá? Que diferença marca assim esse comportamento do sol para a chuva? Aqui em Campo Grande é impressionante. Aqui é um sol para cada um. Aqui é um sol para cada um. Um sol para cada um, que expressão Aqui é um sol para bonita, um cada um. sol para cada um. É muito quente, é um sol para cada um. E quando venta, quando vem aquele vento minuano, o pessoal já tira as botas, galocha, casaco, se enche de pano e não era nada. Era só um vento. Aí tira a roupa, coloca de novo as roupas mais leves. Aqui quase não faz frio. Quando chove, paralisa tudo. Aqui também alaga, né? Aqui, por questões de planejamento, alguns pontos da cidade alagam. E aí você percebe que ninguém sabe dirigir. Entra todo mundo em pânico. Vira um fuzuê. É todo mundo saindo ao mesmo tempo. O meu comportamento é diferente. Quando chove, quando tem vento, eu evito sair de carro, porque eu tenho, não sei por que, medo da chuva. Apesar de gostar de tomar banho na chuva, de brincar na chuva, eu tenho muito medo de árvores que possam cair, então eu evito. E eu tenho um probleminha de visão na chuva, então para não colocar ninguém em risco, eu prefiro, eu já não enxergo bem, normal, chovendo, piorou. Então, tudo interfere no nosso humor. Se tá quente demais, fica pesado, fica suado, fica cansado. Se está frio demais, fica contraído, fica travado. Então, como tudo na vida, o equilíbrio é fundamental. Então, estar ameno deixa todo mundo disposto, deixa todo mundo feliz e tudo interfere, né? Você imagina uma tarde, um fim de tarde de férias, de julho, aquele friozinho, tomando um mate quente, né? Ou um chimarrão, comendo uma pipoca, um pé de moleque, ou um pedaço de cuca, não é Falam bem mesmo? assim, esse dialeto é lindo. Então, comendo um pedaço de cuca lá na casa da nona, é delicioso. Agora, ter que limpar uma casa, lavando uma varanda, numa tarde de julho fria, ou tendo que acordar às 4 da manhã para ordenhar uma vaca, não deve Muda ser tudo, né, Maria? nada bom. Muda tudo. Então, tudo interfere dependendo de como estamos. Então, não é só o ambiente, não é só o clima, também o receptor. Se a pessoa estiver bem, tudo está bem. Olha, Maria, não podia ter um encerramento melhor do que essas suas lindas palavras, mas eu te devolvo para as suas despedidas. Eu vou ficando por aqui também. Deixo um grande abraço a quem nos acompanha. Digo aos que gostaram que convidem outros, aos que não gostaram, fiquem quietos. Não, não é isso, né? Falem bem ou falem mal, mas leve esse podcast do Comportar adiante, porque nós temos que abrir portas para que as pessoas possam dizer mais coisas, pensar sobre outras coisas e levar adiante, sobretudo, essa brasilidade, que o Portugal tem a Portugalidade, mas nós temos que cultivar também a nossa brasilidade no momento em que o brasileiro... A gente ouve muito que o brasileiro vai embora, vai tentar um outro país porque desanimou do nosso. Não é esta hora. E a palavra que eu tenho notado que é a referência solar desses últimos dias tem sido solidariedade. Que bonito. Agora para você se despedir. Em alguns momentos, tudo que nos resta, aqueles que não podem estar auxiliando, aqueles que não podem colocar a mão na massa, nos resta rezar, nos resta pedir a Deus, para que aquelas pessoas que perderam tudo, para que aquelas pessoas que estão passando por esse momento de desespero, não percam jamais a fé, nem a fé em Deus e nem a fé no homem. Então, para encerrar, eu só posso
pedir para que aqueles que não podem estar nesse momento auxiliando as buscas, auxiliando. Tem gente que tem tão pouco que não pode sequer dividir com o outro, mas a oração ela é de graça e ela é sempre muito democrática. E Deus escuta a todos, então que possamos ajudar uns aos outros também em oração, pedindo a Deus que tenha compaixão do povo do Rio Grande do Sul e pedindo para que aquele povo jamais perca a fé em Deus e neles também. Obrigada, um beijo a todos.